Nação, estamos iniciando um trabalho aqui nesse novo canal do Nação Rubro-Negra. Nós vamos ver notícias sobre o novo possível reforço do Flamengo para 2024. Vamos para o vídeo. De acordo com o blog do nosso Mauro César Pereira no UOL, o Mauro postou hoje, o Flamengo vai voltar forte para contratar Nicolás de la Cruz. O meia tem contrato com o River Plate até o final de 2025 e multa rescisória de 16 milhões de dólares. O clube argentino detém 30% dos direitos econômicos do jogador e o Liverpool de Montevidéu, 70%. Com o atleta, o acordo está encaminhado, mas para contar com um uruguaio de 26 anos, que vai fazer 27 em 1º de junho, os rubro-negros terão de pagar à vista essa quantia equivalente a 79 milhões de reais. Só assim o River Plate toparia liberar o De la Cruz. Em 2023, De la Cruz, pelo River e também pela seleção uruguaia, 38 jogos, 10 gols, 4 assistências. Tá aí, portanto, De la Cruz de novo é pauta no Flamengo. Mauro César, a qualidade do jogador a gente conhece. Inclusive, chegou a enfrentar a seleção brasileira agora de maneira mais recente, na última data FIFA. Mas por esses valores, Mauro, bom negócio para o Flamengo? Ele é um jogador que vale um investimento alto, né? É um jogador de seleção, um jogador que tem uma característica... Ele é um jogador que ele participa muito do jogo sem bola e ele é um cara com uma chegada muito forte também na área, bate falta. É um jogador de 26 anos, então é uma idade muito boa, é a idade que o Flamengo tem contratado atletas, tem a idade do Pedro, do Ayrton Lucas, né? Então é um cara com muita lenha para queimar, colega de Arrascaeta na seleção do Uruguai. O Flamengo tentou contratar no meio do ano, o River Plate queria o dinheiro da multa, no caso. O que acontece, para as pessoas entenderem? Ele tem um valor fixado em 16 milhões de dólares, equivalente a... O River tem 30% dos direitos, o Liverpool tem 70%. Me parece até que parte desses 70% de empresário, é tudo fatiado. Mas, enfim, oficialmente 70% do Liverpool, né? E 30% do River Plate. Embora desses 70%, algumas pessoas tenham aí pedaços aí a receber. Mas ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, você só consegue contratar de duas maneiras. Ou o River Plate cede numa negociação, o que o River até agora não quis, ou você paga à vista. Você paga à vista, se o jogador quiser vir, ele vem. A não ser que ele, não quero ir. Então, eles já estão conversando com os agentes do jogador, já tem um acordo bem encaminhado com o atleta. E a maneira de tirar o jogador do River seria essa, pagar à vista. Essa é a grande questão. São 16 milhões de dólares. Eu apurei que o Flamengo tem uma sobra de caixa para fazer esse investimento, mas não a totalidade do dinheiro. Então, ele teria que fazer algumas manobras financeiras. Por exemplo, antecipar recebíveis. O Flamengo tem dinheiro para receber da venda do João Gomes, da venda do Matheus França, né? Que são jogadores que foram para o futebol inglês. Essas contratações nunca são feitas à vista, tá? Geralmente se paga em parcelas. Essas parcelas nem são mensais. Geralmente a cada 6 meses, algo assim. Você paga uma parcela agora, outra depois, outra depois. Às vezes fica 3, 4 anos pagando o jogador. Então, como o Flamengo tem dinheiro a receber, ele pode fazer uma operação no mercado. Você tem as promissórias, digamos assim, você recebe antecipadamente, dá um desconto para aquele que te adianta a grana, você faz aquela grana toda e pumba, entrega. Mas o que eu apurei é que para fazer essa operação tem que ser muito bem desenvolvida, porque isso tem um impacto, né, imediato nas finanças do clube. Você não pode fazer isso de uma maneira translocada. Por outro lado, o Flamengo pode aliviar a folha de pagamento se porventura não renovar contrato com alguns caras que estão aí em final de compromisso. Falo do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, que já há algum tempo já está decidido internamente que não ficam. Tenho dito isso com frequência. Se o Felipe Luiz renovar por alguns meses para jogar, por exemplo, o estadual, se despedir, como uma homenagem, será um fato novo. A decisão interna é não renovar. Pode ser que eles façam um acordo. Paga um valor menor de salário, paga um valor qualquer, sei lá, ele joga ali não vai jogar todos os jogos mesmo, vai jogar um joguinho ou outro, aí um dia ele faz um jogo de despedida lá no Maracanã, um jogo do estadual, o pessoal bate palma e tudo, ele vai embora para casa, vai cuidar da vida dele. E o Rodrigo Caio também a decisão é não renovar pela questão física. Mas a gente não pode prever o futuro, pode ser que amanhã o Tite fale, eu quero contar com o Rodrigo Caio. Vamos fazer um contrato de 6 meses com ele aqui e tal, até o meio do ano, ver se ele consegue ter uma sequência. Ok, tem estadual, depois tem Libertadores, é possível, isso pode acontecer, né? Mas a decisão pré-chegada do Tite era não ficar com nenhum dos dois. O Flamengo até internamente entende que o Rodrigo Caio bobeou quando não foi para o Cruzeiro. O Cruzeiro tentou contratá-lo, o Flamengo pagaria parte dos salários, porque lá ele jogaria regularmente. Pelo menos, se o Cruzeiro estivesse contratando, não era o Pepa o técnico a ele. É porque ele ia jogar. Está inteiro, joga. Ele está disponível para jogar um tempão, não está machucado. Mas só entrou agora em 2 jogos com o Tite como volante.
uma emergência, porque ele estava sem volante nenhum, colocou no meio campo. Como zagueiro, ele não joga há muito tempo, que é a posição dele. Mas, enfim, hoje a decisão, já há algum tempo, repito, antes do Tite, é não ficar com nenhum dos dois. O Everton Ribeiro tem uma negociação de renovação por 1 ano. É a ideia do Flamengo. O jogador quer mais do que 1 ano. Se você contrata o De La Cruz, eu acho que é uma senha para você liberar o Everton Ribeiro. Até pela questão financeira. Você vai manter... O Everton Ribeiro já é reserva. Se chega o De La Cruz, vai ser mais reserva ainda. Porque ele disputa a posição. Como meia, ele vai disputar a posição com o De La Cruz. Como ponta, digamos, meia ponta que ele é, mudando um pouco a formação tática e tudo, mas a mesma faixa de campo, tem o Luiz Araújo. E aí você vê o Luiz Araújo contra o Palmeiras, o maior ladrão de bola do Flamengo no jogo. Quer dizer, o cara que trabalhou muito de maneira que o Everton Ribeiro não consegue trabalhar. E tem chegada, é rápido, chega no ataque, chuta no gol, de vez em quando faz um golzinho ou outro. Jogador mais jovem. Jogador 8 anos mais novo, mais ou menos. O De La Cruz também, 8 anos mais novo. A tendência é ser um reserva. Aí é aquela questão, quanto custa o Everton Ribeiro? Não é um jogador barato, não ganha pouco. Você mantém um jogador, aí você vai ter que fazer algumas escolhas. Esse é o ponto. Não dá para renovar com todo mundo, né? Os jogadores que ganham bem, que são caros, fazendo compromissos de 2 anos, por exemplo, pior ainda, e contratar um cara como o De La Cruz numa investida tão pesada, pagando à vista pelo atleta, porque seria a única maneira de retirá-lo do River Plate. Em tese, também haveria uma outra possibilidade, que seria negociar o seguinte: Liverpool, eu pago a você parcelado os seus 70% e vou cacifar os 30% do River à vista. Acho que isso também pode acontecer, mas o Liverpool quer o dinheiro também já. Para quem não conhece o Liverpool de Montevideo, é um clube muito pequeno. E está liderando o campeonato lá no Uruguai, foi para a Libertadores, enfrentou o Corinthians, inclusive, jogando no Estádio Centenário. Mas é um estádio super moderno. Semana passada eu vi um pedaço do jogo deles lá. Eu vejo jogos malucos também, Vampeta. Liverpool contra Cerro Largo, Campeonato Uruguaio. Eu vi um pedaço do jogo. Chovia por lá, em Montevideo. E aqui um calor do cão, né? Estava chovendo. E, assim, é um estadinho muito modesto, muito pequeno. Um jogo dia de semana de tarde, pouca gente no estádio. Então, uma grana dessa, gente, o que couber ao Liverpool do Uruguai, isso aí resolve o ano inteiro dos caras e mais um pouco. Eles pagam salário, todo mundo paga, reforma o estádio, faz festa, faz o que quiser. É muita grana para um clube desse tamanho. Então eles querem o dinheiro também, mas a ideia do Flamengo inicial é pagar a grana e levar o jogador, né? E então pode acontecer esse negócio. Mas eu acho que existem algumas outras manobras que vão ter que ser feitas. Acho também que está mais do que na hora, isso caberia ao Rodolfo Landim, né? O presidente do Flamengo cobrar do seu departamento de futebol: olha, eu vou trazer o De La Cruz, beleza. Jogador de seleção, um jogador para jogar na Europa até. Eu não sei nem como é que ele não foi embora para o futebol europeu. É um cara que tem bola para jogar em times europeus. Talvez não jogue de primeira linha, mas em times médios e tal, ele tem condição de jogar. Um cara de seleção, um cara de Copa do Mundo, pô. Até acho estranho que ele não tenha saído. E essa quantia de 16 milhões para um time europeu não é tanto. Não é nada muito significativo, né, pela questão do câmbio. Mas acho que também está na hora de uma cobrança em cima do departamento de futebol para que comece a contratar. É legal contratar, se tem dinheiro, tem que contratar jogador caro, né? Vai fazer o que com o dinheiro? Vai colocar na caderneta de poupança? Não, você vai contratar jogador caro. O Flamengo tem grana para contratar. Mas você tem que equilibrar isso também com alguns investimentos de jogadores jovens, jogadores promissores. Uns vão dar certo, outros não vão dar certo. E jogadores